excelso Deus e onipotente Pai que está nos céus, Amém. invocamos a Tua presença entre nós, Senhor. Pai, que os nossos corações, as nossas mentes estejam voltados para a Tua palavra. Assim seja. Que tenhamos um verdadeiro encontro contigo nesse mundo. Aceita a nossa adoração. Abençoe a cada adorador. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo abençoado de Bento Ribeiro, feliz sábado. Feliz sábado. Deus seja louvado, estamos juntos aqui para adorar o Senhor. Amém. Agradeço aí ao Marcelo pelo convite. Me sinto honrado e feliz de estar aqui com vocês. A irmã que está vindo aqui, eu te conheço, né, irmã? Não? Você não me conhece, não? Eu tinha certeza que eu te conhecia, em algum lugar. Mas tá bom. Isso deve ser coisa boa. Deus deve estar falando alguma coisa aí pra gente. Amém. Mas Deus seja louvado por cada um aqui presente. E eu estou muito feliz porque, rapaz, foi um sufoco. Eu fui deixar minha esposa na igreja e aí o carro começa a avisar, né? Verifica a pressão do pneu. E rapaz, o que aconteceu? Aí dei até bronca na minha mulher. Eu falei, rapaz, você fica usando o carro, não calibra esse pneu. Aí daqui a pouco parei na porta da igreja e o irmão, o pneu está furado. Jesus! Aí eu mandei a mensagem para você, corri no borracheiro. Mas graças a Deus chegamos aqui. Então, Deus seja louvado, né? Você vê como é que são as coisas, né? Eu confesso que eu estava até com má vontade para levar minha mulher na igreja. Eu falei, rapaz, você fica me esperando e tal, você fica com preguiça, a igreja aqui do lado e tal. Aí se eu não fosse levar ela na igreja, sair mais tarde, eu talvez não desse tempo. Mas esse daí eu estou contando isso, dessa minha vontade de levar para minha mulher para a igreja, porque a mensagem que a gente trouxe para hoje é sobre isso também. A gente não, Deus. Eu vou falar sobre um texto que é conhecido de todos vocês. O Bom Samaritano. A história do Bom Samaritano. Né? Em algumas Bíblias, talvez na sua Bíblia, esteja escrita a parábola do Bom Samaritano. Mas nós cremos que essa é uma história real. Não é uma parábola. Jesus não conta uma parábola, é uma história real. Mas quando a gente fala do Bom Samaritano, você diz, essa história já ouviu um monte de vezes. Pode dizer, né, irmão? Já passou isso na sua cabeça. Essa história de novo. Né? Porque todo mundo já conhece essa história. Lá fora também todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar do Bom Samaritano, do Samaritano. Porque hospitais, entidades filantrópicas, tem hospital samaritano. Né? Samaritano tem tudo. Já até tiraram o prefixo bom da frente, porque já entendem que ser samaritano é bom. Né? E a Bíblia, então, ela tem algo a nos ensinar. E apesar de todos nós já conhecermos essa história, eu tenho certeza que Jesus vai falar aos nossos corações hoje. Amém? Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Sim. Então você vai pegar a sua Bíblia com a sua mão direita. Cadê ela? Irmão que não trouxe a Bíblia, se tiver no celular, pode pegar o celular. Se não trouxe a Bíblia, vai fazer com a mão. Você vai botar a mão, a Bíblia aqui em cima do coração e vai repetir comigo as palavras do Salmo 119, versículo 11, que diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Curve sua fronte, vamos orar. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Amém. Que não seja o Luciano falando, que sejas tu falando aos nossos corações. Dá-nos a tua paz e a certeza da vitória em ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abre então a sua Bíblia em Lucas 10. Lá onde está a parábola. Lucas 10, lerei a partir do versículo 25. Amém? Amém. Diz assim, ó: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, na Bíblia está escrito, né, intérprete da lei. Em algumas Bíblias está mestre, doutor da lei. Na verdade, esse homem ele era um escriba.
O escriba era aquele que ele tinha profundo conhecimento da lei. Ele era chamado para interpretar a lei em algumas situações de dúvida. Então, ele conhecia a lei de cabo a rabo, ele conhecia toda a lei. E a lei, aqui a minha Bíblia, por exemplo, ela é Almeida, revista e atualizada, ela está com L maiúsculo. E a lei, quando se refere desse jeito, ele está falando ao Antigo Testamento, que era a Bíblia na época de Jesus, né? Até a chegada de Jesus, a Bíblia, então, era o Antigo Testamento. Então ele conhecia todo o Antigo Testamento. A título de curiosidade, os escribas eram também chamados de contadores. Sabe por que eles eram contadores? Porque eles escreviam a Bíblia. E os judeus, eles tinham muito cuidado de escrever cada linha. Então eles contavam quantas letras tinha em cada linha. E eles verificavam qual era a letra, a primeira letra, qual era a última letra e qual era a letra do meio. Então, se tivesse, por exemplo, 51 letras na linha, então a letra de número 26 era a letra do meio, tinha que ser uma letra O. Se não fosse letra O, estava tudo errado, ele teria que rasgar aquela página e escrever tudo de novo. Né? Assim foram feitas as Bíblias iniciais através do povo judeu. Eles tinham muito cuidado. E com isso aquele homem se tornava um estudioso da Bíblia. Mas diz a palavra de Deus que ele não tinha intenção de aprender. Ele tinha a intenção, o que está escrito aí na sua Bíblia? Tinha a intenção de provar Jesus, né? De pôr Jesus à prova. Ele queria testar Jesus. Na verdade, ele queria colocar Jesus em maus caminhos. E a multidão percebeu aquilo e se levantou e se posicionou. Eu me lembro quando eu era pequeno, Marcelo, que eu não era da igreja, né? Mesmo criança, a gente já tem um instinto, né? A gente gosta de briga. E eu gostava. E quando tinha, na minha rua, como tinha briga? Agora até mudou, né? A gente não vê tanto, não, mas na minha época tinha muito. E aí já tinha um falando com o outro, já olhando o outro de cara feia, a gente já rodeava. E aí faz aquele círculo em volta. E coloca a mão aqui, se cuspir aqui, xingou a mãe do outro. E aquele tumulto e tal. Então imagina isso, foi o que aconteceu lá na época. A multidão toda se levantou e viu aquela disputa ansiosa. O doutor, o mestre da lei contra Jesus, o filho do carpinteiro. E aí as pessoas começaram a chamar e a multidão foi chegando para ver aquele desafio. E aquele homem então foi até Jesus e perguntou. Versículo 25, né? O que farei para herdar a vida eterna? Agora olha o que Jesus respondeu. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Amado, Jesus é sensacional. Jesus é sensacional. Você não é intérprete da lei? É você que era para ensinar para a gente. Jesus perguntou para o intérprete da lei: o que está escrito? Como é que você interpreta? Ué, você não sabe? Você é intérprete da lei, não sabe? E aí o homem foi e respondeu, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que ele sabia, ele mostrou conhecimento. Ele fez uma pergunta que ele já sabia a resposta, mas veja que essa não é a resposta que está na Bíblia, né? Quando pergunta o que está escrito na lei, ele poderia ler Êxodo 20, falar de Êxodo 20, ele sabia de qual é salteado. Mas ele falou o quê? Ele falou o que Jesus falava. Se você for lá em Mateus 22, não vou ler agora, mas Mateus 22, 37 a 40, Jesus fala exatamente isso. Que a lei, quando ele resumiu a lei, o que é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, ele sabia, né? Para testar de Jesus, então ele perguntou sobre algo que ele já sabia. E veja o que Jesus respondeu, versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, você sabe, né? Então só está faltando fazer. Vai lá e faz. Você já sabe a resposta, então vai lá e faz. Amados, Jesus se mostrou tão certo, Jesus foi tão direto na ferida que o homem ficou perdido. Ele ficou mal na foto. A Bíblia mostra que ele ficou mal na foto, porque no versículo 29 diz assim, ó:
E ele, porém, querendo justificar-se, né? Então, isso mostrou que ele ficou ali perdido. Ele começou a querer se explicar por que ele não guardava essa lei. E o versículo 29, então, fala isso, ele querendo justificar-se. Ele ficou querendo se justificar porque ficou claro que ele não fazia. Ele não cumpria aquilo que estava escrito, aquilo que a lei determinava. Mas, amados, e a gente olha aí, deixando de lado o escriba e talvez a sua hipocrisia, eu quero fazer essa pergunta para nós. Você, amado irmão, você sabia essa resposta? Você já conhecia essa resposta? Será que Jesus teria que dizer a mesma coisa para a gente? Você já sabe a resposta, então vai lá e faz. Por que você não faz? Sabe, amados, parece que hoje em dia nós nos tornamos igrejeiros. Eu estou falando da igreja como um todo, sabe? Veja bem, pelo amor de Deus, não tenho o menor intuito de fazer nenhuma crítica ou queixa à nossa administração, à nossa igreja, porque eu creio que Deus conduz essa igreja. Amém. Mas talvez a gente tivesse que voltar um passo atrás em algumas coisas, sabe? Eu vejo que nós, às vezes, nós nos tornamos igrejeiros, como se a nossa frequência à igreja fosse que garantisse a nossa salvação, como se fossem os nossos trabalhos que garantissem a nossa salvação, ou o nosso estudo da lição, ou tudo que a gente faz para a igreja. Às vezes a gente se torna especialista em programação. A gente vem para a igreja e aí começa a comparar a programação, né? Ver o pregador bom, o pregador ruim. Às vezes os irmãos chegam ao extremo de virar levantador de placa. Sabe o que é levantador de placa? Aquele que dá nota, né? Vem um pregador e diz assim: esse é um sermão nota 7. Tá, moral, irmão. Aquele pregador é bom, esse sermão nota 9. Né? Às vezes nem tocou ele, mas aí às vezes os pregadores são definidos pela sua capacidade de entreter, irmão. Sabia disso? Ai, que sermão maravilhoso. O que mudou na tua vida? Ai, irmão, eu gostei demais, disse palavras tão bonitas, mas mudou a tua vida? A gente perdeu a noção do que a gente tem que fazer aqui. Claro, a gente como povo, estou falando de uma maneira geral, mas eu acho que cabe o alerta para todos nós, porque a gente está perdendo o foco. O irmão vem e se batiza na igreja. Quando o irmão se batiza, quando o irmão conhece a Jesus, ele vem, conhece, os irmãos conhecem a igreja, sabe qual é o pensamento dele? Ele diz assim, ele pensa assim: rapaz, eu vou me misturar com esse povo, eu vou aprender a ser igual Jesus com eles. Esse é o pensamento dele. Eu vou aprender com esse povo a ser igual Jesus, a amar as pessoas, né? Mas o que ele aprende? Ele aprende a dirigir escola sabatina, ele aprende a conduzir um culto JA, aprende a virar um bom diácono, abrir a igreja, servir as ofertas. Veja, amados, novamente, não estou desvalorizando nada disso, mas parece que a gente se tornou tão especialista nisso, a nossa igreja, na nossa organização. A gente tem tanto orgulho da nossa organização, que realmente é muito boa, que a gente se esqueceu do mais importante. E é inevitável comparar com os fariseus, com os escribas da época de Jesus, que tinham tanto orgulho da sua igreja, que esqueceram do amor ao próximo. Por isso cabe a pergunta: irmão, você sabe da resposta? Então, eu me lembro de um caso, na minha igreja eu tenho uma classe bíblica, né? E uma irmã, ela foi levada até essa classe por uma parente. E ela estava muito empolgada. E lá na minha classe, assim, os irmãos se batizam, eu seguro eles lá um pouco, a gente aprende, faz treinamento de evangelismo e tal. E ela chegou em casa, chegou na classe e falou: Luciano, minha irmã falou assim, minha prima, na verdade. Minha prima falou que eu estou vivendo negócio de primeiro amor, que é assim mesmo, que eu fico empolgada, aí é o primeiro amor. Depois, vocês já ouviram esse termo? Primeiro amor? Vocês sabiam que isso daí, quando é falado disso na Bíblia, não é boa coisa não, sabe? Quando Deus fala de primeiro amor, não é elogiando não, é dando bronca.
né? E a gente fala, e todas as vezes que eu ouvi essa história do primeiro amor na igreja, é falando como se fosse algo natural. Não é assim mesmo, né? Ele está no primeiro amor, aí ele vai começando empolgado, e depois vai dando aquela, aí depois vai vendo como é que são as coisas, né? Aí eu falei para a irmã, para essa minha irmã, né? Falei, irmã, repreende isso em nome de Jesus. Amém. Repreende essa história de primeiro. E eu posso falar, irmãos, eu tenho certeza que Deus está entre nós. Amém. Eu posso falar com toda a sinceridade do meu coração. Eu me batizei em 1990, então tenho 30 anos de adventista. Amém. E meu amor por Jesus só tem crescido. Amém. Minha vontade de servir, de falar de Jesus só tem aumentado. Minha experiência com Ele tem me deixado cada vez mais feliz. E cada vez eu tenho visto mais milagres dele na minha vida, mais vitórias, né? Essa do pneu de hoje foi uma vitória. Foi Deus que fez tudo certinho para que eu chegasse aqui no momento certo, sabe? Então assim, Deus me mostra que tem cuidado de mim, Ele me ama, e eu olho assim, eu fico envergonhado, porque eu piso na bola demais com Ele, sabe? Nossa, como eu era. E eu olho e Deus continua me amando do jeito que eu sou. Então, amigo, meu amor por Ele só cresce. Amém. Então, amados, por mais que eu sei que você já tenha ouvido essa história, repreende essa história de primeiro amor em nome de Jesus. Renove o seu amor por Jesus, faça ele crescer cada vez mais. Tem espaço no seu coração para ele crescer esse amor por Jesus, e a sua vida vai ser mais feliz. Então repreende essa história. E então a igreja, amados, ela precisa ser, sabe o quê? Uma escola do amor. Precisa ser um lugar onde as pessoas chegam e aprendem a amar igual Jesus amava. Esse tem que ser o nosso objetivo, né? Eu faço uma pergunta aqui. Se a gente colocasse uma placa aqui na porta da igreja, Marcelo, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Bento Ribeiro, aqui se aprende a amar igual Jesus amava. Oh, glória! Como é que vocês iam se sentir, irmãos? Ia sentir responsabilidade? Sim. Rapaz, não, agora eu tenho que ficar de olho, que aquela placa lá está falando de... Ou então, Marcelo, aí, se vira aí, Marcelo. E agora, Marcelo? Olhar para Marcelo, agora, Marcelo. Cadê o pastor aqui? O pastor tem que... Porque esse tem que ser o nosso objetivo, né? Nós precisamos viver a comunhão na prática, porque senão a teoria vira maldição. Cabe esse alerta para todos nós. Nós precisamos ser uma extensão do abraço de Jesus para as pessoas. E isso é algo que se busca, que vai se aumentando a cada dia. A cada dia nós temos que aprendendo uns com os outros, a efetuar essa transformação, para que seja efetuada essa transformação na nossa vida. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Como eu disse no versículo 29, ele estava se justificando, não é isso? Minha Bíblia já está lá no 17, que está arrumando aqui. Bom, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus tinha perguntado, né? Por que você não cumpre então a lei? E ele perguntou a Jesus: quem é meu próximo? O que ele estava dizendo então? Por que eu não cumpro? Eu não cumpro porque eu não sei quem é esse próximo aí. Havia uma conversa que era uma conversa comum na época, um diálogo, uma discussão entre os escribas e os fariseus sobre quem era o próximo. Essa era uma discussão comum entre os eruditos da época. O próximo era alguém da minha família? O próximo era alguém, se alguém me fez mal, me causou dano, mas ele foi perdoado, já pagou, eu posso considerá-lo seu próximo? Era uma discussão real. Então ele quis apertar Jesus e falou: então quem é meu próximo? Porque ele achava mais. Jesus estava vindo com uma conversinha fiada de que todo mundo era igual, de que todo mundo era filho de Deus, de que a gente tinha que amar os gentios também. Agora só falta esse camarada dizer que minha religião não é melhor do que as outras. Só falta ele dizer que tem que amar samaritano também. Só faltava isso. Então agora eu te digo, quem é então esse próximo? E ele achou que tinha encurralado Jesus, né? Resolve essa agora aí, Jesus, então, que eu quero ver. Jesus respondeu então com uma história, lá no versículo 30, vamos lá. Se me perdoe, deixa eu só ajeitar. Não, deixa o vento aí, Marcelo, só não vou ter.
Não, deixa o vento aí, rapaz. Tá bom, deixa o vento, tá bom. Eu me viro. Os irmãos já estão acostumados comigo, já sabem que eu sou atrapalhado, mas o vento. Em nome de Jesus, vai sair. Versículo 30 diz assim. Aqui, já estou em outra página. Versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Deixa eu explicar para vocês. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada de descida, cerca de 29 quilômetros de descida. E era muito deserta, repleta de rochas e caminhos estreitos. Então era um local perfeito para uma armadilha. E Jesus então conta que um homem ele foi saqueado, né? Naquele local era perigoso, o homem estava viajando sozinho, ele foi saqueado. E os bandidos então bateram, torturaram aquele homem e levaram todas as coisas dele. Deixaram ele nu e semi-morto, algumas bíblias disseram quase morto, né? E aí, diz a palavra de Deus, continua dizendo, versículo 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Veja, aí o sacerdote passou direto. O pastor, né? Seria o pastor de hoje. O pastor vê o homem lá, acidentado, caído, e passa direto. Amados, é muito fácil a gente criticar o sacerdote. Mas eu queria pensar um pouquinho com vocês. Pensa em um lugar perigoso. Qual lugar perigoso aqui perto, Marcelo? Diz aí um lugar perigoso. Palmeirinha? Palmeirinha, Muquiço. Tá ótimo. Tá bom, concordo. Eu fui sequestrado também, fui largado lá na Palmeirinha. No ano passado, Então, estamos juntos. Então, vamos lá. Aí você, por algum motivo, que tem que ser o senhor motivo, você está passando lá na Palmeirinha, né? Aí você já está lá, né, andando, você é adventista, mas está até fazendo o sinal da cruz, tanto medo. E aí você vê uma pessoa lá caída, ensanguentada, podia estar morto. Diz a verdade, meu irmão. Você olha assim, vai olhar e diz assim, rapaz, quem bateu nele pode estar perto, quem está aqui pode voltar, eu vou dar no pé, cedo nas canelas. Entenda que não é fácil. Não estou dizendo, irmãos, que nenhum de nós pararia para ajudar, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero me pôr na mente daquele sacerdote. Tem um detalhe a mais. Ele era um sacerdote. Aquele homem podia estar morto. Se ele toca naquele homem, se ele toca no cadáver, ele ficaria imundo até a tarde. Ele teria que passar por todo o ritual. Se ele estava indo trabalhar, ele teria que passar por todo o ritual. O trabalho dele ia ficar invalidado até o fim da tarde, né? Então, não é fácil. Nosso primeiro instinto, amados, é o de autopreservação, é o instinto natural do ser humano, né? Então a gente quer se proteger. Eu me lembro um episódio que eu e minha esposa, a gente estava saindo de uma festa, numa rua escura lá em Guadalupe, e eu vi um casal que estava brigando, e o homem estava agredindo a moça, ele estava sacudindo ela, né? E pegou ela pelo pescoço. E eu gritei, ei! Aí minha esposa segurou o meu braço e falou, Luciano, você não sabe, você não fala nada, não vai lá não, se esse homem está armado. Eu falei, não, ele está agredindo a moça, eu vou lá. Eu vou dizer, meus irmãos, que minha esposa tinha certa razão. Foi só eu virar para ela, dizer, não, eu vou lá. Quando eu virei de volta, o casal já estava se beijando. Então não era para eu ter me metido mesmo. Mas eu queria dizer para vocês que nós temos esse instinto de... Em qual é o instinto da minha esposa? Me proteger. Bom, Luciano, você vai lá, se o homem está armado, ele pode te fazer alguma coisa com você, né? Então, amados, existiam justificativas plausíveis para aquele sacerdote passar direto, né? E aí diz a palavra de Deus, ela continua falando, diz no versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lado. Então eu falei do sacerdote, né, o pastor, Marcelo, agora é o levita, é o ancião. Ancião foi lá, olhou e passou também. O levita, ele também se encaixa na mesma lei do sacerdócio, ele também não podia tocar no cadáver, né? Então, veja, amados,
existem justificativas. Até na nossa religião a gente pode encontrar justificativas para não ajudar o próximo. Até na nossa religião. Amados, o verdadeiro amor, ele assume risco. Para nós amarmos de verdade, nós temos que sair da nossa zona de conforto. É muito fácil, se eu tenho um salário de 50 mil reais, chegar aqui, né, e vejo um mendigo e saco aqui, dou uma nota de 100 reais. Para as pessoas que estão ao redor, ver, 100 reais, nossa, veja, a ajuda foi maravilhosa. Pergunta para o mendigo se ele não ficou feliz. Claro que ele ficou feliz, né? Mas aquela pessoa saiu da zona de conforto? Não. Ele ajudou? Ajudou. Mas mostrar amor é diferente. Mostrar amor é muito mais do que isso. Mostrar amor é sair da zona de conforto. Mostrar amor é assumir riscos. Sabe, Marcos? É uma luta que nós temos que assumir. Quando eu trabalhava, não, eu trabalho no centro, né, mas eu ainda estou em home office desde o início da pandemia. Mas meu trabalho é na Avenida Chile. E lá, eu caminho até o metrô, voltando para casa, tem muitos mendigos. Então eu decidi o seguinte, eu não gostava de tirar minha carteira, né, no centro da cidade, no meio da rua. Então eu saía já com um dinheiro no bolso. Porque sempre tinha um na entrada que eu pegava ali do metrô da Carioca, tinha sempre uma senhora ali com uma criança, ou tinha alguém antes. Então sempre, né, já tinha um dinheirinho separado para deixar para entregar para ela. Só que tinha vezes que eu esquecia. Aí nessa vez que eu esquecia, estava a senhora lá, opa, mas eu não vou pegar minha carteira. Passava direto. Outra coisa também, eu tinha uma política, né? De pessoas, se eu, por exemplo, estivesse comprando um lanche na rua e viesse alguém me pedir, eu não dava. Porque eu achava que era abuso a pessoa ter vindo me pedir e tal, e mexer na carteira, não sei o que é. Sabe que a gente se arma, a gente se defende e a gente se protege, né? Amados, a pessoa ainda está lá precisando de ajuda. Sabe, quando eu preparei eu fico feliz pela oportunidade de pregar, Marcelo, porque quando eu preparo os sermões, eu sou mais abençoado. Então, irmão, eu não estou falando aqui, vocês precisam aprender. Nossa, não, irmãos, eu estou dando exemplo aqui, sabe? Porque eu entendo que isso daí não inferioriza a mensagem, porque a mensagem não vem do Luciano, a mensagem vem de Deus. Então o Luciano está aqui para aprender junto com vocês, né? Mas eu creio que Deus está me usando nesse momento, em nome de Jesus, né? Porque Ele usa a gente, fracos, frágeis e pecadores como somos, Deus nos usa. Mas em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos aprender a amar de verdade. Eu preciso disso, né? E Jesus, então, ele continua aqui no texto mostrando como é que faz. Versículo 33 diz assim, ó: certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Meus irmãos, quem cuidou daquele homem? O samaritano, o inimigo, aquele que o judeu se recusava a tratar bem. Vocês sabem quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo, né? Era um povo de Deus. Eles eram israelitas também. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a se unir com pessoas de outras raças, de outros povos. E aí eles foram absorvendo a cultura desses outros povos. Então, a adoração deles ficou modificada, ficou comprometida, né? Eles já começaram a absorver os costumes dos outros povos. E aí, os judeus, então, começaram a tomar nojo do samaritano. Eles tinham nojo, eles odiavam o samaritano. Ao ponto de, por exemplo, Marcelo, se eles tivessem um caminho, tivessem que passar pela Samaria, eles desviavam daquele caminho, um desvio de 3 dias na sua rota para não cruzar Samaria,
e chegava tinha que atravessar o Rio Jordão 2 vezes, indo e voltando, mas não passava na terra daquele povo. Aquele povo que os judeus consideravam imundo. Então o judeu não podia nem tocar no samaritano. E foi aquele homem, o imundo, o que não merecia salvação, foi que deu uma ajuda àquele homem. Ergueu aquele homem, diz a palavra de Deus que pensou nas feridas, né? Aplicou óleo nas suas feridas, levou aquele homem até uma hospedaria e foi lá, deu 2 denários. Denário é um salário de um dia de trabalho. Ele deu 2 denários, ou seja, 2 dias do seu trabalho, ele deu para aquele hospedeiro, né? Disse: cuida desse homem, e se faltar algum dinheiro, quando eu voltar, eu acerto com você. Ou seja, ele cuidou completamente daquele homem. Ele ficou com ele até que a situação fosse totalmente resolvida, né? Veja que ele não foi lá, levantou o homem: ô meu irmão, tá tudo bem aí? Opa, beleza? Ô rapaz, foi brabo, né? Pô, vou orar por você, tá? Ó, toma esse livrinho aqui, ó, Maior Esperança, Deus abençoe. Saiu todo feliz, né? Não. Ele ficou lá presente com aquele homem o tempo todo, ele cuida dele até resolver. Ele não dá uma ajudinha para dizer que ajudou, para satisfazer seu ego. Ele cuida até resolver. E aí, no versículo 36, já estamos terminando, irmãos. Qual desses 3, Jesus pergunta, né? Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Veja que Jesus, ele inverte a pergunta. O homem pergunta assim: quem é o meu próximo então para que eu possa ajudar? É a pergunta do escriba. E Jesus diz assim: qual desses 3 foi próximo do homem que precisava de ajuda? Entenderam que Jesus inverteu então a pergunta? Ele pergunta agora: qual dos 3 foi próximo do homem? Ou seja, a pergunta não é quem eu devo ajudar. A pergunta é: você vai ser próximo de quem? Amados, nós temos que aprender a ser o próximo. Ou seja, se alguém precisa de ajuda, eu tenho que estar lá. Se alguém precisa de ajuda perto de mim, eu sou o próximo. Irmão, chegou a pessoa aqui precisando de ajuda, Marcelo, não fez nada. Se Deus te mostrou alguém que precisa de ajuda, você é o próximo. Vai lá e faz. Gente, ninguém faz nada, não está no outro que define, quem define é você. Nós precisamos aprender a amar de verdade, nós precisamos ser o próximo. Versículo 27, encerrando. Respondeu-lhe o intérprete de lei, porque ele perguntou: então, quem foi que estava próximo? Veja que o intérprete da lei, o escriba, ele nem queria falar o nome do samaritano. Ele falou aqui, ó: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse: vai e procede tudo de igual modo. A religião verdadeira consiste nisso, em servir, em ajudar, em amar a próxima. E a mensagem de Jesus, o recado de Jesus para mim, o recado de Jesus para você é: vai e procede tudo de igual modo. Amados, nós precisamos aprender a amar de verdade. Veja que aquele homem da história, ele estava quase morto, estava lá nu. Não dava para saber se ele era carioca, se era paulista, se ele era nordestino, se ele era... Não! Mas o homem foi lá e ajudou. O próximo, ele não tem rosto. O próximo, ele não tem nacionalidade. O próximo é aquele que precisa do nosso amor. E eu fico feliz, amados, porque existem sim, em nossa igreja, exemplos de pessoas usadas por Jesus para que nós aprendamos o amor. Eu, quando entrei para a igreja, tinha um ancião. Eu me lembro dos meus primeiros sermões, né? Por um lado, no meu primeiro sermão foi na minha igreja, né? Que eu me batizei. Foi numa outra igreja, menor e tal, que eu tinha, né? Mas quando eu preguei na minha igreja, a minha primeira vez, tinha um dos meus amigos, ele ficou lá, ele falava para as pessoas que estavam do lado, todos os meus defeitos. Como é que esse camarada está pregando?
Ele faz isso, aquilo outro. Graças a Deus eu não ouvi ele. Sabe por quê? Tinha um outro irmão, o nome dele era Roberto Nicolau, um ancião da minha igreja. E quando eu pregava, me dava vontade de pregar só olhando para ele. E ele ficava sorrindo para mim. E o olhar dele parecia dizer assim: Luciano, está tudo bem. E ele acalmava meu coração. E toda vez que eu vejo alguém, né, na minha igreja pregando pelas primeiras vezes, que está inseguro, eu tento imitar. Eu não consigo ainda ser igual a ele, sabe? Mas eu tento, sabe? Eu fico olhando para a pessoa e sorrindo. Está tudo bem. Olhando. Porque algumas me procuram, né? Procuram meu olhar, procuram, né? E esse foi um exemplo. Tem um irmão que eu creio que já pregou aqui, chamado Fábio Silva. Fábio Silva, conhece, não? Eu me lembro de uma vez também, sempre meu pneu, né? Meu pneu furou lá do lado meu Deus, na Irajá, o Ceasa. Rapaz, será que não vem o nome? Do lado do Ceasa, na Irajá, meu pneu estourou e o meu carro era novo. Eu fui pegar o macaco, eu não conseguia abrir o macaco de jeito nenhum. E numa rua escura, ele estava me dando um desespero. E eu ligo para quem? O Fábio. Era um amigo que eu confiava. Fábio, me ajuda aí. Ele, na mesma hora, pegou o carro, levou o macaco dele, fomos lá, trocamos o pneu, ele voltou para casa, foi de Guadalupe lá em Irajá me ajudar, voltou para casa e eu fui para minha casa. Mas o que me alegra nesse meu amigo, eu estou citando ele aqui pelo seguinte: porque ele não foi porque ele era meu amigo, ele iria por qualquer um de vocês. E isso eu tenho um grande orgulho dele, sabe? Ele é uma pessoa que abnegada, ele vai com alegria servir os outros. E eu tento ser igual a ele. Eu queria citar um último exemplo, um irmão de uma igreja muito próxima aqui de vocês, é do outro lado da linha do trem, a igreja de Jardim Guadalupe, antiga Jardim Santo Antônio. É o irmão Luiz. Ele separava todo sábado à tarde para ir visita missionária, faz visitas missionárias, estudos bíblicos. Só que ele não tinha muitas condições financeiras. Ele morava em Éden, né? Éden, Milópolis. Ele ia andando de Milópolis até aquela região ali de Jardim Guadalupe, de Éden, né, no caso. No outro dia, Olinda? Ele falava Éden, falava que era Éden. A irmã conhece bem, claro. Então, mas eu fiz o Google ali, a distância, né? Dava mais ou menos umas 2 horas hoje, né? Botando no Google Maps, de repente ele fazia menos tempo, mas dava lá 2 horas de caminhada. Imagina você no sábado à tarde, com um sol desses, fazendo 2 horas de caminhada para visitar as pessoas. Então, às vezes quando eu tenho alguns estudos bíblicos no sábado à tarde, né? Aí você almoça e dá aquela lambeira, né? Para ir visitar a pessoa e tal. Irmãos, aí quando eu lembro do irmão Luiz, você acha que eu vou ter coragem de falhar? Eu com um carro com ar-condicionado, vou ter coragem de ter lambeira para ir visitar um irmão? Então aquele exemplo, ele faleceu. Eu nunca tive a oportunidade de dizer o quanto ele inspirou a minha vida. Porque eu aprendi o valor de uma alma. O valor que uma alma tem para Jesus. Por isso todo sacrifício é pouco. Então, amados, eu digo esses exemplos porque eu sei que na nossa igreja nós podemos ensinar a amar ao próximo. Esse tem que ser o nosso sonho, esse tem que ser o nosso objetivo, esse tem que ser o seu objetivo e o meu. Nós precisamos de um coração capaz de amar. Eu quero fazer essa oração por mim e por você. Na verdade, eu queria fazer essa oração antes do hino. Nós vamos cantar o hino, mas eu queria antes do hino fazer essa oração por você. Tem você esse desejo de pedir: Senhor, eu quero amar mais. Veja que quando eu falo de amar, amor envolve abnegação, tá? Envolve sacrifícios. Você não vai ter recompensas. A única recompensa é a alegria de saber que está servindo ao próximo e fazendo a vontade de Deus. Essa é a recompensa que você vai ter. Mas eu te digo que vale a pena saber que você está alegrando o coração de Jesus. Então, tem você esse desejo? Se você tem esse desejo e quiser orar comigo, fique de pé nesse momento. Amém. Amém. Como eu já disse antes, Deus está aqui entre nós. Amém. E Ele vai efetuar essa vitória no teu coração em nome de Jesus. Vamos ver sua fronte, vamos orar. Senhor,
aqui estamos, Senhor, diante de Ti pedindo, Senhor, dá-nos um coração capaz de amar. Queremos amar como Tu amas, Pai. Queremos aprender a amar mais, a servir ao nosso próximo, Senhor, ao que está necessitado, ao que está aflito. Que os irmãos, ao olharem em nós, encontrem em nós pessoas servas de Deus, pessoas nas quais encontrarão conforto, alívio, misericórdia, o amor verdadeiro e o abraço de Jesus. Queremos ser essas pessoas, Senhor. Sabemos que o caminho é longo, mas sabemos que a cada dia podemos ser transformados de acordo com o Teu caráter, Senhor. E que, a começar de hoje, eu seja uma pessoa cada vez melhor e mais próxima de Ti. Um verdadeiro cristão, não um igrejeiro, mas alguém que realmente imita Cristo. Tem orgulho de ser cada dia mais parecido com Jesus. Abençoa-nos a todos e dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos amam a si próprio? Quanto você se ama? Então, essa mesma medida de amor é que nós devemos dar ao nosso próximo. Irmãos, com alegria em nossos corações, vamos cantar no 3, 2, 4. Consagradas para a causa em prol do amor.
Senhor Deus e Pai. Leva-nos para os nossos lares, na certeza de que encontramos o Teu amor. Amém. E espalharemos o Teu amor. Dá-nos a certeza da salvação e da vitória em Ti, em nome de Jesus. Amém.